Bom, esse questionamento que eu tenho feito nos últimos meses, porque eu me peguei criando conteúdo e muitas das vezes esse conteúdo se perdia. Eu começava de manhã pensando na ideia, acordava já ansioso querendo criar conteúdo, um conteúdo que naquele dia fizesse sentido para minha narrativa, para o meu posicionamento e que ao mesmo tempo ele conseguisse engajar com o público. Só que no final do dia, depois do trabalho que a gente tinha para pensar, para criar, executar, fazer uma edição de Reels ou então um layout no Canva, ao final a gente via aquele conteúdo, eu vejo, né, esse conteúdo se perder no meio do mar de conteúdo que tem no digital. E o algoritmo, ele deliberadamente beneficia, ele coloca os conteúdos que mais engajam na frente dos outros conteúdos. Só que esses conteúdos que ficam para trás, isso não quer dizer que eles são ruins. Muitas das vezes são conteúdos bons. E aí entra a grande arte da coisa, né? Você tem que tentar fazer um conteúdo que seja palatável para o formato das redes sociais, seja rápido. Ao mesmo tempo, você tem que criar em alto volume, porque o algoritmo ele é rápido, o número de conteúdo que é jogado no digital é muito rápido e você não pode perder essa esteira. Só que isso faz com que a gente crie conteúdo pensando em ter viralização, pensando em ser palatável para o público. Só que não necessariamente um conteúdo profundo ele vai ser palatável. Muitas das vezes você precisa trazer uma roupagem diferente dessa roupagem do digital que a gente vê, um conteúdo muito rápido, muito acelerado. Então, se você está pensando em engajar, em ter números, antes de fazer um conteúdo de real qualidade para o público, que o público vai aprender, vai conseguir se aprofundar, você já está desviando o foco. É muito difícil criar algo enquanto você está ansioso para ter esses números. Por exemplo, curtidas, comentários, compartilhamento. São números que normalmente são números que são utilizados para medir o sucesso de uma postagem, de uma publicação. Mas não necessariamente se uma pessoa curtiu o teu conteúdo, quer dizer que ela de fato foi impactada por aquilo. Eu acredito que uma forma de você entender se o seu conteúdo ele influencia a vida das pessoas é você entender o impacto que ele tem no pós. Ou seja, se as pessoas estão assistindo o seu conteúdo e estão tomando ações, se movendo para algo, se você também está criando uma cultura de marca no entorno do seu nome, do seu posicionamento, se existe uma comunidade ao redor. E não importa o tamanho, o que importa é se as pessoas estão de fato se enxergando na tua marca e engajando com você, não o engajamento de curtida e numérico, mas o engajamento real, em que as pessoas estão definitivamente sendo motivadas pelo seu conteúdo, inspiradas pelo seu conteúdo e comprando a sua personalidade. Eu acredito que o verdadeiro medidor de sucesso hoje para as redes sociais, eu também não gosto nem de usar essa palavra sucesso, eu acredito que é o medidor de o quanto você está impactando a vida das pessoas, é justamente entender o quanto a sua cultura de marca é forte. Hoje os gurus, muitos, dizem que você tem que criar todo dia. Tem alguns que chegam a falar que você tem que fazer 3 postagens, 5 postagens por dia. Isso só está gerando estresse para o criador de conteúdo. Quando esses gurus chegam para você e falam assim, você tem que fazer 3 postagens por dia, o nível de estresse que você vai alcançar pensando em criar 3 postagens por dia, muitas das vezes você tem uma rotina com a tua família, com filhos. Às vezes, muitos criadores de conteúdo ainda trabalham em outro ramo para poder pagar as contas, ainda estão começando um negócio digital. Fica muito difícil a pessoa ter essa rotina de produção em massa de conteúdo. Então, é muito provável que você crie conteúdos ruins. Acredito que mais de 80% dos seus conteúdos talvez não vão ser pensados estrategicamente com profundidade. E a dinâmica do algoritmo faz você criar conteúdos superficiais. Então você chega num ponto em que você vai jogar cada vez mais conteúdo vazio e rápido. Criar conteúdo não deve ser um peso, e sim um momento em que você faça o alinhamento do estudo
do aprofundamento em um conhecimento e do ensino desse conhecimento. Então, enquanto você estuda, você também ensina. E assim você se torna um especialista. E essa profundidade vai fazer com que o público realmente interessado apareça. É um filtro natural, uma barreira de entrada maior. Porque quando você tem um conteúdo muito rápido, superficial, a barreira de entrada para o conteúdo é baixa. Qualquer um vai assistir. Mas e essa pessoa? Ela vai de fato ser impactada pelo seu conteúdo? Muitas das vezes ela vai assistir e vai esquecer, porque logo depois ela já rolou o feed para cima. Agora, se você tem um vídeo de 30 minutos, se você tem um texto postado no Substack, se você consegue criar algo que vai fazer com que a pessoa raciocine, ela precisa estudar, parar para poder digerir o que você está falando, e se ela parou de fato para isso, você já está influenciando essa pessoa. Você já está fazendo com que ela pense e repense as ações dela, seja em qual for o segmento que você atue. Então, por exemplo, eu aqui falo para marcas, falo para empresários que querem usar o digital para que essas marcas cheguem a mais pessoas. Então aqui, se você está escutando o que eu estou falando aqui há mais de 10, 15, 20 minutos, isso já mostra que, de alguma forma, eu te atraí a ponto de você me dar o seu tempo. Se alguém dá o tempo para outra pessoa, que hoje é algo muito valioso, você já ganhou e já é meio caminho andado ganhar a atenção da pessoa. Então, eu acredito que essa visão que os gurus têm hoje de se adaptar ao algoritmo e à dinâmica do algoritmo é algo que tem feito muito mal, tanto para a audiência, para os consumidores de conteúdo, quanto para os criadores de conteúdo. E todo criador de conteúdo também consome conteúdo. E eu vi isso na minha vida, que eu acabei entrando num nível de estresse muito alto, mas eu também vejo relatos de muitos outros criadores de conteúdo e da audiência nem se fala. A gente cada vez vê mais estudos dizendo o quanto as telas e a dinâmica da dopamina tem afetado o cérebro das pessoas, até mesmo das crianças. Então, o que eu vejo é que existe um ponto de equilíbrio entre criar com consistência e criar com volume. A consistência, eu vejo que ela é mais importante do que o volume. Se você desenvolve uma estratégia de identificação com o seu público, onde a similaridade, esse princípio de criar uma marca, por exemplo, postar todo dia em um determinado horário, nunca deixar de fazer uma postagem nesse horário, formar um compromisso com a audiência, para que ela comece a entender que você tem essas marcas. Isso pode estar até mesmo na identidade visual, principalmente na identidade visual, no roteiro, na edição de vídeo, em todos os pontos que você pode gerar similaridade com a audiência para que ela fique familiarizada com você e criar uma rotina, é muito mais importante do que você ter um volume. Você lembra daquela clássica frase que a sua mãe dizia? Mas você não é todo mundo. Quando a gente queria fazer alguma coisa que os nossos amiguinhos estavam fazendo e ela não concordava? Então, é exatamente aí que está o segredo. Originalidade. Conseguir soluções diferentes da que o mercado e que as tendências estão trazendo. E parece muito clichê dizer que é só ser original, mas isso não é só no formato de conteúdo, no design do conteúdo, que também é muito importante a gente ser original, mas é na forma como a dinâmica de conteúdo tem sido feita nos últimos anos. Hoje existe uma rede social que está trazendo uma nova visão para o jogo, que é o Substack. Esse vídeo, por exemplo, que eu estou gravando aqui hoje, eu criei um sistema para que eu concebesse essa ideia. E depois de estudar e de ler bastante conteúdo no Substack, que é uma rede social de conteúdo aprofundado, o que eu fiz? Eu transformei esse meu aprendizado em um texto. Ou seja, eu redigi tudo que eu aprendi. Eu botei à prova o conteúdo que eu consumi, para mostrar para mim mesmo que eu havia aprendido. E num segundo momento, eu estou aqui agora ensinando para vocês. E quando a gente ensina, é de fato o momento da gente se certificar de que a gente aprendeu. Então, a gente começa a ficar mais especialista e firmar e fixar mais aquele aprendizado.
Esse método de criação de conteúdo já é bem diferente do método de criação de conteúdo que a gente tem hoje. Eu tenho um mentor que ele me diz o seguinte: faça uma lista de todos os players mais importantes do seu segmento. E daí você vai me falar assim, pô, que ideia legal, né? Porque aí você faz essa lista e daí todo dia você vai ali buscar referências de conteúdo para criar. Nossa, genial. Mas não é isso. É para você fazer exatamente o contrário. Você vai pegar essa lista e você vai simplesmente ignorar as pessoas que estão nela. Você vai tentar buscar sempre pessoas que estão fora do seu nicho, fora do seu segmento. Por quê? Para que você não caia em um lugar comum e seja fisgado pela armadilha da modelagem. Esse termo de modelagem, ele é muito utilizado no meio da criação de conteúdo, do marketing digital e do empreendedorismo. E é claro que é interessante você ter inspirações, mas modelar pode nos levar a um caminho muito complicado, que é o de você ficar igual àquela pessoa. E hoje a gente vê pessoas que puxam uma tendência, elas criam um posicionamento único e aí atrás dela se seguem várias outras pessoas, uma manada fazendo igual. E quem vem depois, quem não é pioneiro, nunca vai ter o mesmo destaque que o primeiro. A melhor forma de você se destacar é você tentando criar um posicionamento único e preferencialmente através da sua marca pessoal, de uma narrativa e de uma personalidade que também, através da sua imagem, ela é apresentada. Só que tudo isso não adianta se você ainda continua nessa dinâmica do jogo da atenção das redes sociais, do algoritmo, onde a sua preocupação é criar um hook, criar um título, uma thumb, ganchos sensacionalistas para que as pessoas se atraiam para o seu conteúdo. E daí ela entra ali e ela não encontra exatamente o que ela precisava. Ela não encontra algo que vai de fato mover para que ela tome ações, para que ela modifique o dia dela e você impacte. Muitas das vezes ela vai encontrar algo superficial que vai se esvair no meio de tanta informação inútil nas redes sociais. Então, é aí que eu falo, é um número de conteúdo criado que você se cansa, você não impacta e ao final a sua audiência também está de saco cheio, ainda mais no Instagram, onde você tem ali anúncios concorrendo junto com você, com o conteúdo orgânico. Essa dinâmica é uma dinâmica doentia, eu poderia dizer assim. E hoje a gente tem a alternativa de sair dessa matrix do digital, de quebrar esse código, tomar a pílula vermelha e se apegar à principal ferramenta que vai fazer tudo isso mudar, que é a originalidade. A originalidade e ser profundo para impactar através de uma cultura de marca. Isso é o que eu chamo de ir além da dinâmica da audiência, ir além da dinâmica do engajamento e buscar uma cultura que faça com que as pessoas virem uma comunidade ao seu redor. Para que qualquer produto que você coloque não seja pensado no lucro, mas num ecossistema de produtos, num ecossistema de habilidades que aquele público que está ao teu redor precisa ter para seguir o teu método, para seguir o caminho que você está propondo como empreendedor, ou seja, qual for o serviço que você preste. Você consiga fazer com que essas pessoas participem do seu ecossistema de produtos, da sua comunidade de marca, não te idolatrando de forma vazia, mas entendendo que a tua presença ali é uma presença importante na vida deles como criador, porque você de fato acrescenta algo para eles. É isso que a gente tem que buscar como criador. Primeiro, para que a gente possa servir com propósito. E segundo, para que a gente não fique doente. Porque pensar só no dinheiro e pensar só em números, além de ser uma métrica de vaidade, é uma métrica que nos gera frustração. Porque não necessariamente um perfil com muitos seguidores monetiza. Não necessariamente um perfil com muitos seguidores impacta a vida das pessoas de forma aprofundada. E é esse problema que a gente tem tirado da nossa vida de vez. Você não é o único a se ver perdido e cansado. Muitos criadores, como eu já disse, caíram nesse limbo. E a única forma de você quebrar esse código da Matrix é a originalidade.
Essa é uma característica incomum de todos que já conseguiram se libertar. Isso já foi feito, pode acreditar. E você não é o único que teve esse problema. E muitos estão vivendo isso atualmente. E hoje, o que eu proponho? Eu apliquei em mim determinados métodos e sistemas que me ajudaram a me tornar um criador mais conectado com a minha audiência, com o meu conteúdo. Uma das dicas que eu dei aqui foi partir para o conteúdo profundo no Substack. Mas um dos métodos que eu criei justamente para evitar com que eu caísse no lugar comum foi o método MAPA, que deu origem ao Mapa do Expert, que é um curso que eu criei, um curso rápido que você consegue terminar em 7 dias. E nesse curso eu te ajudo a criar o próprio mapa de comunicação da sua marca. Você vai, através da sua narrativa, da sua personalidade, que é a sua imagem pessoal, e o seu tom de voz, desenvolver um mapa de comunicação que realmente te diferencie dos concorrentes. Então, em 7 aulas, você consegue já ter ao final um resultado para que você tenha uma comunicação que não se iguale aos seus concorrentes. E isso bate justamente nesse ponto que eu disse para vocês da originalidade. Caso você se interesse também, existe a mentoria MAPA, que é a minha mentoria individual, que eu converso com você, a gente vai poder ter um direcionamento muito mais aprofundado e personalizado para as suas necessidades e as necessidades do seu negócio. E caso você queira também uma solução de serviço para a criação de conteúdo, eu tenho a agência Face a Face, onde a gente faz planejamento para as mídias sociais e criação de conteúdo com foco em autenticidade e em conteúdo autoral. Não é um social media convencional, e sim um serviço em que nós vamos levar em consideração, através do método MAPA, toda a sua personalidade e a sua história de vida, para que você tenha um conteúdo realmente autêntico, desde a concepção, na parte de design, parte gráfica, até a parte de narrativa. Eu queria agradecer muito que você chegou até o final e assistiu esse vídeo. Eu queria que você deixasse as suas impressões aqui nos comentários, tirar suas dúvidas, se você tiver algo para compartilhar e falar do que você está sentindo, se você já viveu ou está vivendo coisas parecidas com o que eu comentei aqui no vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo, um grande abraço!